Quando eu falo que é um evento, que é uma super aula, dá gosto de assistir. Pra mim, hoje, é uma questão de obrigação a gente entregar, no mínimo, uma qualidade de cinema. Então, se você não entrega a melhor qualidade pra quem te assiste, é porque você não tá preocupado com aquela pessoa. Olá pessoal, tudo bem? Sou Edu Ramos, sócio fundador da Video Farm. Estou lá de Deck Neves, sócio fundador da Video Farm. E hoje, no episódio super especial, vamos conversar com pessoas maravilhosas, clientes, parceiros e amigos. Inclusive, quando a gente decidiu fazer esse podcast, acho que foi o primeiro nome que apareceu. Da lista, era dos primeiros. Estamos aqui ao lado da família Sóis, Bárbara Sóis. Família Sóis. Começamos E com o Gustavo bordão da Sóis. gente, né? Eu me senti agora lisonjeada de saber que o nome da gente foi o primeiro Pois é, tem que respeitar. a ser falado. Tem que respeitar, é muita responsabilidade. Vale ressaltar que é um dos cases mais certinhos da Video Farm. É o que a gente sempre fala como exemplo aqui pro pessoal. Exato. Eu vou traduzir o que mais botaram dinheiro no bolso deles, entendeu? O que a gente já A alugou gente esse gira espaço um não é negócio. brincadeira, viu? Cliente VIP, cliente brincadeira. VIP. Vamos falar de quem conseguiu botar dinheiro no bolso aqui, né? É verdade. Na verdade, é um ganha-ganha, né? É o Todo mundo ganha-ganha. ganha aqui. A gente vai falar durante nosso episódio de hoje a história, né, da gente, como que vocês também influenciaram, né, nosso sucesso. Então, aproveitando já essa introdução que a gente já começou a entrar no assunto, a gente gostaria de saber, a gente sabe, né? Gostaria que você contasse pro pessoal como foi um pouquinho essa trajetória de vocês, desde o começo do projeto. Pois é, muita história, né? Senta que lá vem história. Eu sei que Gustavo começou sozinho, veio antes aí. Por isso que eu já olhei pra ele. Isso, pois é. A gente é uma empresa, né, de cursos online, né? A gente tem uma escola, né, que é o FISO, que é Formação Imagem de Sucesso para Óculos. A gente forma, né, consultores de imagem especializados em óculos. É um mercado bem pequeno e a gente tem mais de 1.000 alunos hoje, né? No Brasil, Portugal, Estados Unidos, Paraguai também. Edu, eu acho que eu quero interromper um pouquinho, porque antes dessa virada, eu sei que tem história antes disso daí. Mas primeiro eu preciso levar o branding, né? Tem começou tem do que zero, deixar bonito, lógico. né? Tem que começar pela parte melhor de todas, que é o Tá flow. bom, vamos lá. Agora vamos lá atrás. Começou do zero. Eu tenho uma ótica aqui em Boa Viagem, em Recife. A gente tá aqui em Recife. E eu sempre quis, né, crescer nível nacional, a minha ótica. Mas ótica é uma coisa muito limitada para você provar os óculos pessoalmente, visitar, né? E aí, eu estudando marketing digital, eu queria levar essa minha ótica a outras cidades daqui da região. Eu tinha em Recife, tinha no interior de Recife. No interior de Recife, não, no interior de Pernambuco. E aí, eu descobri o marketing digital, né, através do Érico Rocha, né, o famoso Érico Rocha. Ele ensinou como é que você pode transmitir o conhecimento que você tem no digital, né? No caso, vender cursos, mentorias. E a partir desse momento eu me encantei. Isso foi em 2021, né? 2021. Aí eu fiz todo o curso e eu falei, caramba, eu vou lançar outra pessoa. Eu lembro que quando Gustavo comprou esse curso, a gente tava namorando. Eu tava aprendendo ainda sobre marketing digital. E na época eu aplicava o que Gustavo me ensinava. Olha só, ele estudava com o Érico Rocha e ele me ensinava sobre marketing de Instagram. Sim. Era Pra o marketing ótica. de Instagram. Pra gente vender mais Não, óculos naquele tempo a gente não trabalhava junto. Eu fazia crochê, tu tava me ensinando. Ele comprou o curso do Érico Rocha dentro de um ônibus na viagem pro Paraguai. Foi. A gente acordou Era junto. investimento alto na época. Foi. Sim, eu acho que era 8 mil, acho. 7 para 8 7 mil. para 8. Eu cheguei a pagar... A gente acordou junto de madrugada. 7 mil na época. E eu falei, e aí, comprou? E ele, peraí que eu tô pagando. E era de manhã, às 5 horas da manhã, ele dentro do ônibus, vindo do Paraguai, eu indo, Tava ouvindo. indo pro Paraguai. Indo. E aí eu pensando, meu Deus, eu tava namorando com o Gustavo, é doido, né? E detalhe, eu É acho doido que... pra gastar 8 mil no Paraguai. Pois é, eu quero o dinheiro de eu comprar um dronezinho e tal, um iPhone lá, mas eu comprei o curso. A minha cabeça na época, né? Porque eu pensava, gente, 8 mil num curso de marketing digital, isso serve. Pra que isso serve? Pois é. Eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Na verdade, quem me apresentou tudo isso foi o Gustavo. E eu posso dizer, assim, que é muito surpreendente, de fato, ver. Hoje, né, é um dia pra gente falar sobre a trajetória da gente, mas é inevitável eu falar sobre como foi bonito pra mim ver o crescimento de Gustavo e me espelhar nisso. Porque eu faço as estratégias que ele me passa. E indo mais atrás ainda, já que Deco disse que tem história mais atrás, esse homem que tá sentado aqui do meu lado, gente, ele era vendedor ambulante de feira. Ele vendia relógio numa malinha. Depois passei pra óculos. Depois passou pra óculos. Então, A gente assim... vê o quão isso é importante hoje, né? No negócio de vocês, tipo, o know-how
de vendas, eu acho que o know-how do dia a dia, ele é muito importante, sabe? O principal de tudo é você saber o momento certo de mudar de negócio, Sim. Mudar de estratégia. A gente passou por isso. Eu e Deco, a gente tá no marketing digital desde 2014. Sim. O primeiro lançamento que eu fiz, que eu participei, foi em 2014. Eu ganhei R$8.000. Nossa, uau! 2014 tava rico. Eu tinha 19 anos. R$8.000. Eu não sabia nem o que fazer. Eu tinha acabado de conhecer minha esposa, Maria, e a gente tinha decidido casar. Eu comprei geladeira, fogão, eu ia dizer comprei máquina agora, de lavar. 8.000 ainda. Tu era com produtor? Não, eu era só editor. Nossa, só editor. legal. Porque já era nessa leva de Érico, né? O pessoal me pagava a comissão de venda. Era o salário que eu tinha mais a comissão. Ai, massa. Top. Aí, pô, pra mim foi tipo, meu irmão, eu acho que eu achei a mina de ouro aqui. E achou. Mas e achou. Tá nisso até hoje, né? Amém, achou. Total. E aí, naquele período, eu fiz o curso, né? E com a vontade de fazer diferente. Mas, na verdade, eu fiz não para lançar curso e mentorias. Eu fiz para vender mais óculos, sabe? Eu queria fazer o curso de marketing digital para vender mais óculos. Só que naquele meio caminho eu percebi que o negócio digital, no caso do infoproduto, eu consigo ter meu negócio de ótica ainda e também o outro braço educacional. E foi isso que eu quis fazer. Então, desde o início, eu tive a oportunidade de lançar vários nichos. Eu sempre fiquei no nicho do ramo óptico. Por quê? Era um nicho que eu já conhecia, né? Que eu já conheço. Né? Então, eu estou há 9 anos, né, trabalhando com óculos nesse mercado. Tive mentorias com grandes players no mercado do óptico, né? Como Caio Maia, o dono da Chili Beans. Então, eu fiz questão de trabalhar nesse segmento com infoproduto. E aí, até à toa, né? Minha primeira estratégia era lançar um especialista do nosso ramo digital, da óptica em si. E ela falava sobre consultor óptico e tudo mais. Lentes. E ela é do interior de São Paulo. Viajei pra lá pra gente fazer parceria. A gente fechou parceria, mas na segunda reunião ela não quis mais. Eita. Eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Lá só pra isso. Eu fui só pra isso. Paguei passagem, ônibus, pra ir pro interior de São Paulo. Né? E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu tinha minha ótica tava indo bem. Mas eu queria esse desafio de fazer um novo. Na época, Gustavo, na época a gente já estava junto nisso, trabalhando junto, só que eu fazia as consultorias e atendia os clientes. Não existia nenhum desejo em vender cursos sobre isso. Eu estudava muito sobre consultoria e Gustavo estudava muito sobre infoproduto. Então, basicamente, a minha atenção era 100% para venda, atendimento, gerenciamento de estoque, compra de estoque, fornecedores. Então, a minha cabeça estava na ótica. A gente ainda ia para Santa Cruz na época. Isso, então, interior. a gente ainda atendia no quiosque. Então, minha cabeça virou totalmente para isso. E Gustavo chegou para mim e disse assim, na época, né? Ele disse, eu vou focar nisso aqui, porque eu sei que isso daqui vai ter resultado. Tu ficou no físico? Eu fiquei no negócio físico e ele ficou 100% ali. Então, o Gustavo, basicamente, ele mergulhou. Quando ele foi para São Paulo, ele respirava infoproduto. Então, ele estava, basicamente, ansiando por ter alguém para lançar, né? Foi uma oportunidade que, de fato, não deu certo, né? Que pena que não deu certo, mas também ótimo. Não, né? Porque... Isso. É aquela história sempre vai deixar... Enquanto uma oportunidade vem, é outra que vai. Outra que vai. E aí, Gustavo teve a oportunidade. Por que ela não aceitou? Porque ela desistiu. Gustavo pegou todo o conhecimento que ele tinha e ele tava ali desesperado para colocar. Desesperado. A gente tinha um quadro na sala da casa da gente. E ele acordava de madrugada para escrever estratégias nesse quadro. É um mundo... o Érico Rocha, ele fala que isso se chama mundo paralelo. Exato. Depois que você aprende a lançar... Você aprende essa técnica, você começa a enxergar coisas que ninguém enxerga. É Matrix, né? Você vê Na o época código. eu ficava, esse cara é maluco. Olha, mas eu gostei, vou comprar. E depois que eu comecei a fazer, eu falei, nossa, é um mundo fazendo novo. um paralelo, desde que a gente está empreendendo mais aqui na Video Farm também, então hoje eu vi um pessoal gravar um podcast sobre gastronomia, que é culinária. Eles têm uma hamburgueria, pizzaria. Massa. E eles falaram de um conceito aí de cozinha fantasma, que eles têm várias empresas, mas é uma cozinha só que atende todo mundo, todas as empresas dele, no lugar só. Isso reduz espaço, reduz equipe,
tal. Vários custos operacionais, né? Isso, e eu percebi como é que a gente pode aproveitar esse conceito de cozinha dentro da Videofarm. E, tipo, essa história, você começa a ver códigos. É muito o E que eu vi acontece padrão aqui. que a Várias gente pode empresas que adaptar usam aqui. esse espaço. A gente assistindo DBE também, é uma série que não tem nada a ver. Você vê o modelo de negócio deles mesmo. Eu posso O pegar modelo de isso negócio aqui, essa dele, ideia é boa, eu posso adaptar isso para o meu negócio também. A ideia lá da excelência da entrega do material, né, deles, Sim. apesar do negócio ser pequeno e tal, e eles prezar pelo... Coisas que a gente já fazia aqui meio que natural e entender que, isso é Não, técnica. é uma técnica, é uma estratégia também. Massa, né? É importante. Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão da consultoria. Porque eu conhecia a consultoria de imagem, de roupa e tal, mas já existia essa consultoria focada em óculos? Então, já se ouvia falar sobre a consultoria de imagem na Europa, né? Eu posso dizer que lá é um polo relacionado a tudo que vem da moda. Então, já se ouvia falar sobre isso. O visagismo, ele veio de lá também. Então, já existia o visagismo. E as óticas, elas já falavam muito sobre o visagismo, não era, Gustavo? Então, a gente já via esse looping. Quando o Gustavo focou, né? Enquanto o Gustavo focava no infoproduto, o Gustavo se lançou. Então, mais ou menos para eu te responder, a gente entra nessa linha do tempo. O Gustavo se lançou, que era na época Óculos Start. Aí eu criei um curso onde eu ensinava pessoas a criar uma marca de óculos. Isso. Então, eu tinha a minha marca, né? A gente vendia muito bem óculos em A atacado. princípio, tu queria ser lançador. Eu queria ser lançador. Tá. E Eu não nessa- queria aparecer nas câmeras. Tá. Aí já recebi um não, eu falei, então eu vou fazer. Então ele aparece. Ele foi aparecer nas Eu vou câmeras. fazer. Foi muito mais difícil, viu? Aparecer, gravar é muito mais difícil do que estar Sim. atrás da Ai, câmera. obrigada. Muito mais, muito mais. Mas eu fiz uma estratégia que eu não indico. Porque eu era o professor na frente das câmeras e eu também era E o o carinha estrategista. atrás das câmeras. É. Então eu não parava em casa, porque... Depois, um exemplo, eu fazia live, depois da live eu precisava postar. Precisava Editar. responder os comentários no direct da Editar. live, editar. Amanhã tem outra live, eu tenho que subir um post da outra live, então eu fazia Aí falava tudo. assim, daqui a pouco minha produção... Mal sabia que a produção era você mesmo. Lógico. Então, eu praticamente passei 8 meses nesse projeto, onde eu era tudo, né? Eu presa, praticamente. Porque eu tinha ótica e eu não queria... eu tive que sair nesse período Misturar, da ótica, né, as da parte atenções. administrativa, né? E a Bárbara entrou só para focar nessa parte, no meu projeto em si. Né? E aí eu tive burnout, praticamente. Né? Não fui no médico para dizer se foi ou não. Hoje tu sabe mas que foi. eu sei, porque de um dia para o outro eu não queria mais saber disso. Eu, de fato, eu encerrei o projeto. De fato, né? Eu entreguei tudo que eu tinha para Era entregar. extremamente exaustivo e desgastante. de Lógico, fato. que eu fazia 2 profissões em uma e duas profissões muito que precisa estar em alta performance. Eu diria nem duas, eu diria mais. Eu Porque pensei nisso, mas- dois está sendo bem do- modesto. porque a parte do lançador em si, tu tá fazendo mil É porque o funções, coprodutor faz tudo, né? O coprodutor faz tudo. Página, aí o cara tem que ter Página, conhecimento de web copy. design, a edição, tráfego o cara tem que ser Sabe o que videomaker. acontece? Hoje, atualmente, Gustavo é o coprodutor, mas a gente gerencia isso de uma forma diferente. Porque nós temos equipes É, aí para tudo fazerem cresceu, tudo. né? Ele Sim. gerencia as equipes. Ainda é uma demanda absurda, mas existe um time hoje que a gente pode contar. Sim. Na época, o time da Era landing page ele. era ele, o time do tráfego era ele, o time da edição era ele, a gravação, o vídeo, a E câmera. eu vou dizer uma coisa tudo pra você. era ele. Isso, pra mim, foi Uma faculdade. 10 vezes mais do que o curso do Érico Rocha. Porque Eu muitas acredito. pessoas que eu até vejo, assim, de depoimento, de comentários, fiz o curso, mas nunca lancei, nunca fiz nada. Por quê? Porque parou naquele... muita coisa. Muita coisa, a pessoa trava. E aí eu fiz ao contrário, é muita coisa, eu fiz tudo que era de muito e endoidei o cabeção. Então, quando eu parei o projeto para entrar em outro projeto, e aí casa muito bem com essa tua pergunta, o que acontecia? Hoje a SOS, né, que é a nossa empresa de consultoria de imagem para óculos, ela é um grande laboratório. Né? A gente fala hoje que é um laboratório de inovação no mercado E óptico. sabe o que é legal? A gente contextualizar tudo isso, né? Gustavo, ele deu essa pausa. E no momento que Gustavo deu essa pausa, que ele disse, eu não quero mais saber disso, paralelo a isso estava eu. Já tinha feito alguns cursos e ali eu estava colocando em prática. E aí, todo dia eu fazia daquilo um laboratório de atendimento. Isso. Então, Gustavo, veja só, paralelo a isso, ele achava os cursos e dizia assim, faz esse curso, tu vai gostar.
Faz esse curso, tu vai gostar. Faz esse curso. Então, ele só empurrava os cursos, eu ia fazendo, enquanto ele estava fazendo todo todo o projeto dele de infoproduto. Então, o que aconteceu? Quando ele disse, eu não quero mais isso, eu vou focar agora na Sóis. E aí, eu estava ali na Sóis, que de certa forma, apesar de eu ter ficado ali com essa parte de gerenciamento da empresa, mas Gustavo ainda cuidava de toda a parte do infoproduto e o financeiro e o bastidor, porque eu não dava conta também. Veja, eu humanamente já achava que fazia muito só em ter que lidar com as vendas, estoque, enfim, reposição, o administrativo da empresa em si, mas o financeiro era dele. Então, ele ainda dava conta disso. E aí, quando ele chegou pra mim e disse assim, ok, vamos focar na Sóis, como é que estão os atendimentos? Eu cheguei pra ele e disse, olha, eu tô fazendo isso aqui. E Que era aí, mostrei pra ele, ó, é a consultoria. Tu não conhecia ainda esse... Não, Não, eu conhecia, foi o que eu apresentei. Ele apresentou pra Tá. mim o curso de consultoria de imagem e os derivados. Ele não se aprofundou, ele tipo, Não. isso aqui é legal. Não, ele disse, toma, faz que tu vai gostar. Porque eu sempre tive um olhar, Foi. assim, né? Um olhar pro futuro, né? Enquanto as pessoas Tinha fazem mesmo. fazem as coisas iguais no mercado óptico, eu falei, por que as pessoas estão fazendo isso? Gustavo sempre pensava assim, mas por que o céu é azul? Porque não pode ser roxo. E É, ele conversava. Isso Isso eu é aprendi massa. com o Caio Maia, né? Dono da Chili Beans. Né? Se você perceber, hoje a Chili Beans é totalmente diferente do que qualquer outra Sim. marca de óculos em si. A gente, inclusive, pro canal da gente, a gente já fez Verdade. merchan pra Chili Beans, porque lançaram uma marca de quadrinhos do Superman Sim, e tal. Isso, No meio do super evento. legal. No meio do evento geek, mas Eu até hoje tenho o óculos também. que eu Não, ganhei no... inclusive, Foi ele- aquele? Foi Foi aquele. que Ah, vocês- sim. Que a gente Eles estragou a ajeitaram. lei, eles ajeitaram pra gente. Isso, foi o que eu troquei ali. Então, o mercado óptico, se você perceber, né? Hoje, muitas pessoas olham o mercado dos óculos, das óticas, é um negócio meio quadrado. Sim. E aquele bem sai desse padrão. Então, Muito. quando eu conversei com o Caio Maia, ele sempre me fez enxergar ser diferente. Né? Então, eu falei, caramba, por que as óticas são assim? Né? Então, naquele momento que eu vi o mercado da consultoria de imagem, Moda, né? da moda em si, eu percebi que é algo personalizado. Enquanto as óticas hoje se preocupam em você visitar uma ótica e comprar a lente que elas estão sugerindo, os óculos que estão na vitrine, se sirva. É assim. Mas cadê a receita? É um self-service de lente. É assim de que é lente, hoje as de lente, óticas. não, de armações, né? É. E aí eu falei, por que é assim? Mas o mercado da moda não faz isso hoje. Hoje existe uma consultoria de imagem. A minha irmã ela é consultora de imagem, né? E eu achava um máximo. Isso, aí a gente conheceu a consultoria de imagem através de Gé, porque, vamos lá, eu, de fato, eu comecei tudo isso olhando para a consultoria de imagem assim, sério, mas por quê? E aí, depois que você começa a estudar e viver o processo, você descobre a transformação. Então, eu fui apresentada através da minha cunhada, que foi a primeira consultora que eu conheci. Então, lógico, já existia consultoria, mas foi a primeira consultora que a gente conheceu. E aí, a gente começou a observar, se existe todo um estudo, Gerlane fazia um dossiê para falar da imagem Da pessoal da cliente. pessoa, aí eu pensava, tá, ela faz isso, por que a gente não pode também estudar sobre isso e voltar todo esse conhecimento para óculos? Então, a gente estudou sobre isso e aí quando o Gustavo passou os cursos para mim e quando o Gustavo chegou de tudo isso, aí linha do tempo, olha, eu tô fazendo isso aqui e assim, se aparecia um livro, vamos estudar o livro. Se aparecia um conhecimento novo, vamos estudar. Tu já tava Um aplicando e-book, isso? bora. Já tava aplicando. Já, e aí foi... Já Foi, tava eu já com tava resultado. colocando, foi. A loucura foi porque Gustavo, ele viu que eu tinha trazido um método, que foi o seguinte, baseado nos cursos que a gente fazia, a gente foi entendendo que funcionava e não funcionava. Então, naquele momento, eu disse assim, olha, diante de tudo que eu estudei, Isso aqui aqui funciona. vale, isso aqui não. Isso aqui não. E antigamente Esse aqui a gente completa vendia esse. um óculos para um cliente e passou para 5. Passou pra 5. Já aplicando esse método dela. E aí foi quando o Gustavo saiu e chegou e eu tava assim, Eu foi bem quero, legal. Antes de adiantar, eu tô curioso. Eu vou segurar aqui a pauta porque eu quero saber. O teu primeiro produto digital, tu disse que era o quê? Como fazer uma marca de óculos. Isso, meu foi. E tu parou. Como foi o resultado disso? Nossa, na época eu tive uns 80 alunos. Uns 80 Pô, alunos. então tu validou muito bem. Então, Validou. Que Validei. não Muito. continuou, né? Validei mesmo. E é um projeto lindo, sinceramente falando, o projeto da Oculus Start. Continua sendo um projeto lindo, é um projeto que está com uma pedrinha em cima hoje, mas hoje, eu empurrava essa pedra aí. Hoje tem outras pessoas que falam o que eu falava antes, né? Eu fui o primeiro a falar como criar uma marca de óculos. Caramba. E aí hoje, inclusive alunos meus, no caso, ensina isso. É engraçado que, tipo, a gente quando dá o exemplo de vocês pros outros clientes, aí
É aí que você percebe o mundo que o marketing digital tem, né? Tipo, qualquer coisa dá para virar material para marketing digital, né? Isso. Tipo, o pessoal, quando a gente fala, não, tem um pessoal aqui que vende consultoria de óculos, é tipo, você fazer a O pessoal consultoria... acha, como é isso? Como assim? Aí, e dá muito certo. É um dos nossos clientes que mais tem resultado aqui. Exato. E A tem. pessoa fica de cara. É lindo. Esse teu projeto, eu achei que... Porque dentro da FISO, vocês têm alguns produtos. Eu achei que esse tinha entrado de alguma forma dentro da FISO. Então, não. Não. É porque o FISO, de fato, a gente ensina uma técnica de atendimento. Que foi a que a gente desenvolveu na Que a gente prática, desenvolveu na prática. ótica. Tá. E quando a gente desenvolveu o FISO, nem foi para a gente criar como um infoproduto para vender. Em si, a gente já queria escalar com os nossos colaboradores. Né? Eu lembro muito bem, o meu pai, ele sempre cita o exemplo da McDonald's, né? Que se você olhar assim, do lado do gerente da McDonald's, tem um livro desse tamanho aqui, somente com processos. De como é que faz, abrir caixa, fechar caixa, recebe um pedido, quem é que tira o pedido, isso ele documenta, né, em livro. E eu falei, posso documentar isso, o meu atendimento do FISO, que a gente criou, né? Não tinha nem esse nome FISO, Não. agora de vídeo aula. Né? E aí, o que acontecia? A gente trabalhava muito bem o marketing digital da nossa empresa, a Sóis. Bárbara apresentava consultoria para os clientes. E aí as óticas começaram a saber do nosso atendimento e começaram a perguntar. A gente divulgava muito, eu fazia assim, eu colocava... Aí, vamos lá, isso foi o que o Gustavo me ensinou. Eu colocava um tripé na sala e filmava eu fazendo atendimento com o cliente. Lógico, os clientes que permitiam que eu filmasse. Nem todos permitiam, mas uma parte permitia e era muito legal. Porque se naquele dia eu tinha atendido 4 pessoas, mas 2 tinham me deixado filmar, o que eu fazia? Uma eu postava hoje, a outra eu postava no dia seguinte. Não faltava postagem. De segunda a sábado eu filmava, tinha filmagem minhas atendendo, realizando consultoria. E aí a gente começou a fazer assim, vamos dizer, uma esteira de vídeos e divulgar isso no Instagram. Na época, eu não usava o material que eu uso hoje, a gente não tinha desenvolvido tudo que a gente desenvolveu hoje. Eu utilizava materiais de consultoria de coloração, que hoje nem é validado. Eu tive que validar aquele material para entender se funcionava. Então, hoje a gente tem um material que tem mais eficiência, mas na época eu utilizava o que a gente tinha. E aí a gente começou a fazer e filmar. Os alunos não, né? As pessoas que nos acompanhavam, que de certa forma tinham sido pessoas que Gustavo tinha atraído, que são donos de ótica, que acompanhavam o Gustavo, acompanhavam a Sóis. Porque a gente ensinava antes, o Gustavo ensinava como criar uma marca própria. Então, tinha muito dono de ótica que acompanhava o Gustavo e acompanhava a Sóis. E a Sóis também era uma empresa atacadista. Então, a gente começou a mexer. Vamos fazer consultoria. Quando eu comecei a mexer mais consultoria, aquela audiência que era de ótica começou a ficar, poxa, mas e se eu aprender a fazer isso também? E aí, assim, paralelo a isso, Gustavo chegou pra mim e fez, vamos contratar consultoras. Eu, ótimo. Desenvolvi Vamos treinar método. agora. Algo Algo que não existe. Foi. Só na cabeça da Bárbara. Vamos colocar em vídeo aula. Aí Gustavo disse, não, você consegue desenvolver um passo a passo? Aí eu, tá, vamos pensar aqui. E assim, eu quero deixar, já que você falou de seu Joel... Processo, igual o McDonald's, livrão. Mas ninguém lê livro hoje. Precisa ver vídeo, então vou fazer vídeo. E aí, assim, já que o Gustavo falou do seu Joel, eu lembro que quando a gente começou a estudar, meu sogro, ele é uma pessoa extremamente organizada. Ele é o homem da agenda, é o homem das anotações. E ele tinha um fichário preto, que até hoje ele tem, né? Com todas as informações sobre lentes que ele já estudou. E ali eu comecei a pensar, tá, então eu tenho que ter isso aqui também. E eu sempre fui muito de estudar, escrever, então eu comecei a fazer esses materiais. Aí eu peguei esse compilado, não de lentes, mas um compilado sobre consultoria. Porque, veja, eu entendia que para ensinar uma pessoa sobre lentes, eu precisava de alguém que tivesse uma experiência ali, uma bagagem, porque trabalhar com lentes é trabalhar com saúde. Existe uma perícia a mais. Sim. Mas para trabalhar com consultoria de imagem, se eu sou consultora, eu tenho a capacidade de ensinar. Basta eu tornar aquilo um método, né? E aí, quando a gente foi organizando esse conhecimento, eu cheguei para Gustavo com os nossos 7 passos, que é o que a gente utiliza até hoje, que são os 7 passos da consultoria. Aí, a mente do meu marido, que já estava mergulhada no Érico Rocha, que já tinha dito que ia focar na Sóis, que tinha me pedido para tornar aquilo um método e já estava com várias pessoas no ouvido dizendo, me ensina, ele chegou para mim e disse assim, e se eu te colocar? E na época, ele tinha ainda uma turma da Oculus Start aprendendo a fazer, a estudar sobre
a criação de marca de óculos, ele fez assim, e se eu te colocar para dar aula para essas pessoas? Na época eram essas 80 pessoas, os 80 alunos. Se eu te botar para ensinar sobre consultoria para essas 80 pessoas? E aí eu falei, ok, então eu vou estudar. Gente, eu estudei tanto. Eu estudei tanto. Porque era a primeira vez que eu ia fazer, eu não tinha ideia de como fazer. Então, eu preparei um super slide, uma super aula. Olha, já que a gente tá falando sobre isso, né? Então, assim, tudo muito amador. Era webcam. Não tinha a riqueza da profissionalização do vídeo e imagem. Não tinha. Então, era webcam, Zoom, a gente... Iluminação era do teto, caída. era o que tinha. Era o que Eu acho tinha. maravilhoso isso. Sem box de luz. Olha, foi uma coisa assim que... Diferente do que é aqui agora. Não, era sem upgrade, sem o glow, não tinha glow. Mas eu tinha conhecimento. Então, assim, eu posso dizer que o que eu sabia era muito valioso. E ali naquele dia o Gustavo fez assim, olha, nesse momento, a gente já realizava muitas consultorias, já tinha muito resultado. A consultoria estava validada e eu tinha um método que eu validei no meu atendimento. Então, eu sabia que eu podia oferecer aquilo porque eu sabia fazer. Isso, calma. Antes de tu aplicar esse método online, tu aplicou para as consultorias dentro da SOS? Isso, já? a gente Também, começou a já contratar a treinar ensinar. pessoas. Foi já Então já estava treinando. validado no foi físico também. Já estava tudo validado. Tudo andou Ao lado a mesmo lado. tempo. E aí, Gustavo chegou pra mim e disse assim, tu ensina pra essas pessoas aqui da Óculos Estádio? Eu fiz, ok, ensino. E ali naquele dia, o Gustavo fez assim, certo, a gente começou a estudar sobre isso, ele disse, olha, essas pessoas, elas querem aprender, elas querem acompanhamento. Então, o que tu vai ensinar aqui vai abrir um loop. Não vai faltar tema, não foi? E ele fez, vamos fazer assim, a gente vai oferecer esse curso. Eu falei, como vai oferecer se não tem curso? Ele disse, não, você tem um método. E, de fato, eu tinha um método. Eu tinha os nomes das aulas. Eu tinha os módulos das aulas. Eu sabia exatamente o que fazer. A gente só não tinha a gravação, Isso. a qualidade. A gente não tinha a ferramenta, a plataforma. Não tinha nada. A gente Na tinha época, o conhecimento. a gente gravava... A gente abria o Zoom. Isso. Era uma gambiarra que a gente fazia, tá? Era. A gente abria o Zoom, gravava o Zoom, né? Assim, a gravação do Zoom e depois colocava no YouTube. Isso. Do YouTube, colocava na plataforma do curso. Era assim, entendeu? Então as pessoas viam diretamente do YouTube dentro do curso, porque a gente não sabia como fazer, né? Então, Eu sabendo do processo de como é o curso deles, eu não consigo imaginar como eles conseguiam fazer isso. Hoje eu nem tenho nem esses arquivos. Não tem, é difícil não tenho nem de o pensar. HD, né? Aí deixa eu contar pra vocês o resultado, assim, porque pra mim aquilo ali, eu vou dizer pra vocês, foi a maior prova de fé da vida. Porque Gustavo via mais do que eu. E eu não acreditava. A minha preocupação era estudar e passar. Eu não acreditava naquilo, né? Mas eu acreditava no conhecimento. Então, ok. E sabia que Gustavo era o dono da estratégia, beleza. Olha, quando você vê seu marido estudando de madrugada, sem respirar, sem dormir, você tem que confiar que o que ele tá falando é sério. Porque não é possível. E aí, nesse dia, na primeira aula que eu dei, foi a minha primeira aula na vida. A gente encerrou, a gente deu aula para 80 pessoas. Faz aí uma taxa de conversão. A gente deu aula para 80 pessoas e a gente finalizou essa aula com 37 alunos, num produto de R$997. Caramba. Então, nessa aula, tu já Foi a fez um primeira lançamento. aula. Ele lançou. Já dentro fez da o aula. pitch. Foi uma aula de Foi uma CPL, aula de né? pitch. Não, eu nem sabia o que era isso. Eu só sabia que era aula. No final... Mas e tu, foi... tu sabia já? Sabe. Foi intencional Sabia. fazer isso? Sabia. Gustavo A gente fez toda a oferta já Sabidinho. pensando na Não, conversão. e é maravilhoso porque o pessoal que já tava lá já tá convertido, ou seja, Pô. não é cliente frio, né? Ele já na esteira, já estava tá esteira na esteira. pronta. Total. Não, já tinha comprado o produto do Gustavo e já sabia que tinha resultado. Então, assim, basicamente, eles acreditaram também. Eu acho que um dos facilitadores, eu posso dizer que foi um facilitador, era o fato da gente fazer. A gente não fazia uma promessa vazia. Eu sabia que eu ensinava o que eu fazia. Então, era mais fácil da gente acertar, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Então, eu acho que faltava um glamour, uma profissionalização de muitas etapas, mas o conhecimento, ele existia. Apesar de, naquele momento, eu não tinha tantos cursos como depois. A gente foi se profissionalizando cada vez mais. Mas, ok, porque aquele primeiro momento, assim, foi transformador. E aí, a gente já lançou
de início, quando o Gustavo viu aquele boom, eu super me surpreendi, porque eu fiquei, nossa, que incrível. E aí a gente corre, porque agora tem que gravar. E aí a gente gravava no Zoom desse jeito, super amador. E aí a gente começou a desenvolver materiais, porque a gente foi percebendo a necessidade de ter um material de atendimento. Então, a gente foi correndo, assim, tudo ao mesmo tempo. E uma coisa que eu posso dizer que foi, assim, um divisor de águas foi a gente começar a ver o lado profissional do vídeo, lógico que foi quando a gente conheceu vocês, mas principalmente porque o nosso trabalho era falar sobre imagem pessoal, era falar sobre valor agregado. Isso. Então, quando as pessoas elas viam esse estudo sobre imagem, esse estudo sobre o valor da imagem pessoal, visagismo, elegância, sofisticação, a gente falava muito sobre isso. Então, quando você abria aquele vídeo de Zoom sem luz, sabe? Capenga, a gente chama capenga. Quando a gente via aquela coisa toda capenga, xoxa, murcha, manca... Isso não é fiso. Não é fiso, não tem o padrão do que a gente ensina. Então, tem que existir essa congruência. Eu acho que não adianta... Eu sei. Não adianta você trabalhar a imagem pessoal sem você usar isso em todo um contexto. É como você tá linda num barraco. Não funciona. Então, exatamente. Então, você precisa... trazer essa linha de congruência mesmo, precisa ser coerente. Faz total sentido com tudo da Videofarm. Eu tava pensando nisso, velho. Né? Tipo, vocês conheceram a gente bem no iniciozinho, no embrião lá. A gente tava... Ele subiu escadinha. Escadinha. E a gente tava num lugar que a gente não queria estar, mas não tipo... queria. Aí, Vamos às vezes, começar. Baixar a cabeça. Baixar a cabeça pra não Igual a bater, cabeça, quando subindo, é uma cabeça. Aí tem esse recado lá. Mas era exatamente esse sentimento de começar com o que tem. A gente tinha um conhecimento, a gente sabia que não era o ideal, mas a gente queria startar. A gente sabia que a entrega da gente era boa também, assim, a estrutura não era o que a gente queria, a gente tava no lugar que a gente queria, que é aqui nesse mesmo prédio, né? Isso. Mas ainda não era perfeito, mas vamos começar. A gente começou por aquela história até que Duque falou no outro podcast, né? Que é seja enquanto se torna, né? Então a gente Isso. precisava Faz sentido. ser enquanto se tornava. Exatamente. Exato. E casou, e o negócio deles casa com o da gente, casa com tipo, a gente investiu muito em imagem para estar aqui, justamente por conta do perfil que a gente queria atingir de cliente. Sim, do que a gente queria atender, a mudança de posicionamento. Como a gente até estava falando Mudança de em off. posicionamento. A questão dos processos também veio disso, porque até a maneira que a gente se vestia antes, eu vinha com a camisa da Marvel, tal, o jeito que eu gostava de me vestir. Mas eu não vejo problema não, hein, na camisa da Marvel. Acho até que é uma identidade de imagem bem Sim, bacana, mas, mas tipo, tem a que ser gente- intencional, né? A gente tem... A gente não eu não me visto hoje mais sem ser intencional. É isso. E por conta de vocês, eu tenho uns 5, 6 óculos em casa. Ó! De tanto escutar a gente De aqui. tanto- Já se tornou... Gente, olha, o maior consultor de imagem especializado em óculos, os maiores, é Deco e Edu, que já assistiram todas as aulas. verdade. São os mais de 50 aulas gravadas em 4K, Full HD, como é que chama? É isso. É 4K. Como diria Scorsese, diz e cinema, né? São muitos cais e, assim, é um processo de cinema. Então, os meninos, eles gravaram tudo, né? Então, a gente pode dizer que eles são os maiores E consultores. editaram, né? E editaram. Que demora pra editar. Eu nem sei o processo, isso aqui demora, eu faço pra ele. Rapaz, Graças a Deus, né? A gente fez uma Mamãe. filhinha aqui e vocês já responderam um bocado de pergunta que a gente ia fazer. Eu acho que é importante essa aqui, André. Essa pergunta que a Sim, gente tá O que eu anotando achei aqui. um mistério é que eles não deixam a gente Não, ver. pode Isso aqui é um não pode. absurdo. Eu queria ver eu acho que essa vai entrar agora, porque eles estavam falando na linha do tempo e eu não sei se foi exatamente nesse momento que vocês encontraram a Videofarm. Foi mais aí pra frente, foi por aí. Aí o que acontecia, né? A gente percebeu que o FISO... eu sempre no início tive essa ideia que o FISO não era um curso online, era uma escola, era uma empresa de educação. Uhum. É um outro CNPJ. Eu não utilizo meu CNPJ para vender óculos, para vender São minha empresas escola online. diferentes, Sim. né? Então, quando eu vi toda essa questão o conteúdo era muito bom do FISO, as pessoas já se formaram, tinham os resultados, eu falei, tá faltando algo, tá faltando de fato a gente fazer uma estrutura melhor, porque por mais que hoje as empresas de educações físicas, né, se você, um exemplo, uma faculdade daqui do Recife, se quiser trabalhar a qualidade muitas vezes, melhora as suas estruturas, melhora as suas cadeiras, né? exato. Melhora a louça do professor que vai escrever, né? Ter uma limpeza interna da sala. E às vezes as pessoas trabalham com curso online, não pensa nisso. Você é uma empresa de educação igual uma faculdade também.
Então, por que você não investe na sua cadeira, que hoje está toda surrada? No caso da gente por que você não melhora a tua imagem de celular, de webcam, sabe? Então, é essa a questão. Lógico, eu entendo que cada um tem o seu tempo. Você começa como você tem de acessórios naquele momento. Mas tem que ter essa consciência após. Teve seus primeiros De resultados. que isso faz parte do processo. Total. Né? Hoje as pessoas ganham o primeiro dinheiro no digital e já torra. Cara, não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Exato. E isso foi um ponto muito E a importante. gente quis reinvestir, né? A gente voltou tudo. Então, o que acontece? Naquele momento, gente, a gente fez... nesse estilo, webcam, a gente trabalhou 2 a 3 lançamentos. Foi 3 lançamentos. 3 lançamentos, mas a gente foi regravando. O que acontecia? O curso já estava todo montado na minha cabeça, eu fui dando aula, gravando e disponibilizando. E na terceira turma já estava tudo pronto, já estava tudo ali disponibilizado. E tinha uma quantidade de aulas menor do que o que a gente oferece hoje, mas estava todo alinhado lá. O conhecimento estava todo ali. Super transformador, validado. Eu acho que feedback positivo era 100% de... Aí eu comecei a pesquisar, né, no Instagram, empresas de Recife, que faz filmagem. O Gustavo mesmo falava assim, a gente tem que melhorar isso aqui. Porque a gente tu não dava muito valor não, no eu dizia, será? E Tá tão bom, né? esse primor, essa preocupação com a qualidade, não só da imagem digital, mas com os seus produtos físicos. Eu vejo que vocês têm muito isso. Sim. Isso vem de lá de trás também? Vem, com certeza. O Gustavo era profissional em quebrar brinquedos e refazer brinquedos, segundo a minha sogra. Ele destruía as coisas e refazia as coisas. Então, o produto físico sempre foi uma paixão de Gustavo. Eu posso dizer que o produto físico é uma paixão dele. Então, o infoproduto é, de fato, um sonho e o produto físico é onde ele brinca. Eu lembro que Gustavo me falou várias vezes que tu queria unir o que tu era muito bom no produto físico, né, com o digital. E, assim, a gente vem da qualidade da box Físio, a qualidade da caneta do Físio, que, inclusive, tem uma ali que eu adoro ela. Eu já achei diferente a caixinha do sócio que vem um óculos. Sim, a caixinha do óculos que a gente Que, ganhou inclusive, ele deles. disse, rapaz, vocês gostaram mesmo? Eu ainda tô com um pé um pouco atrás. Mesmo, tô achando isso lindo, maravilhoso. E ele ainda tá com o pé De atrás. couro, né, um material bem A construído. gente já trabalhou com mais de 15 designs de case. A gente trabalhava... A brincadeira de Gustavo era fazer e refazer case. Ele comprava cases importados e mandava fazer em couro. Aí comprava em tecido, Caramba. mandava fazer em couro. Comprava em plástico, mandava fazer em couro. Era bem É um interessante. Isso é um laboratório, conhecimento como tu massa. né? É um laboratório, a gente. Eu amo inovação. Eu estudo todos os dias. Até Bárbara fala, tu estuda muito. Eu falei, não estudo Só faz muito. estudar, Eu tô fazendo o que eu gosto. Ele tá brincando. Às vezes Quando, Bárbara... quando ela- chega É domingo... videogame de Gustavo. né, Não, que a gente é usa. muito. Tipo, eu gamifiquei o meu trabalho. É. Noção, o quanto É que isso. eu tô feliz. Sabe o que é Que interessante? massa. Ele tá no domingo. Qual é o seu domingo ideal? Sentado de boa e tal. Gustavo, o domingo ideal de Gustavo é vendo alguma estratégia, algum vídeo diferente, de alguma Mas tem inovação. que parar também, Tem que que eu dar tenho uma- filha. Agora tenho vai, pai. filha, eu sou obrigado a não ser tão... Daqui a pouco ele gamifica Workaholic. Laura. Ele vai começar a fazer Laura da Roy. Ai. Olha. Mas respondendo essa pergunta, eu comecei a pesquisar, né, de como eu conheci vocês. Eu comecei a pesquisar no Instagram, porque a gente tinha necessidade da inovação. Era muito necessário mesmo. E aí eu entrei em contato, se não me engano foi Edu que me respondeu. Eu entrei no teu Instagram, né, assim, da Farm, eu vi que tem um vídeo de qualidade lá naquele momento. E eu falei, caramba, eu vou lá, né, Que vou lá massa, fazer um aquele vídeo teste. convenceu uma pessoa. Sacanagem. Não, é porque é o seguinte, em Recife, por mais que vocês estão hoje com uma estrutura muito boa, né, mas eu tô falando de 1 ano e meio atrás. É pouco tempo acho também. O diferencial da gente também é que a gente conversava com vocês do marketing. Sim. Sabe? sim, É diferente das outras produtoras que tinham, né? Porque tinha outros estúdios também. Existia, mas era muito... Não tava, não não aparecia dava tanto. match com o... É porque o nosso foco sempre foi o marketing digital, né? É, Como eu estou sim, dizendo, era um a gente nicho vem desde diferencial. do começo de Érico aqui, a gente está acompanhando esse começo, então a tinha gente focou nisso. Eu falei para André antes de a gente montar o estúdio, tipo, André, eu acho que um próximo passo já tinha começado essa questão da facilidade de edição. E nosso forte era edição, a gente só trabalhava com edição. E 90% fazia umas filmagens, outra indo na casa da pessoa, tudinho, que eu tinha esse conhecimento. Aí eu falei, André, eu acho que se a gente oferecer uma estrutura de qualidade para o pessoal de marketing, pode dar certo. A gente pega a base de cliente que a gente já tem de edição, oferece para eles isso. Antes de montar o estúdio, eu já tinha entrado em contato com vários. Eu tô montando o estúdio e tal, você pode gravar suas aulas lá, Legal. trocar. Aí o pessoal gostou da ideia, tudinho.
E aí foi a partir daí que eu fui buscar um local para abrir a produtora. Nossa, e eu lembro a primeira vez que eu fui. Eu sempre fui uma pessoa cética. Eu acredito vendo. E ali eu ficava, não, gente, tá bom assim. Eu sempre fui muito isso, sabe? Da mesma forma que antes de dar aula, eu não sabia que eu amava dar aula até dar aula. Eu sempre amei atender, mas eu só descobri que eu amava dar aula quando eu dei. Porque eu falo muito, né, marido? Então eu descobri onde eu posso brilhar. E aí... ela disse que hoje quem ia falar era Quem ia ele. falar era ele. Não, então, e aí quando eu cheguei a primeira vez lá, eu lembro, né, que a gente subiu uma escadinha e tal. E aí quando eu sentei, que eu vi assim, a produção, poxa, uma câmera aqui, uma segunda. e a Você gente gravar com morre. duas A câmeras. gente morria do coração. Tipo, toda vez que um cliente tinha que subir aquela escada, a gente ficava. Porque meu tinha Deus do primeiro céu. que o meu irmão tem um nome aqui, saída da emergência. Tipo, não tem uma subida assim. Era mesmo. E eu ficava rezando, Era Senhor. o beco da escada. Era. Não, quando eu mostrei André, eu achei o espaço. Eu acho que dá pra gente fazer, André. A gente não vai pra esse lugar, não. Mas André, foi. a gente vai. Vai dar certo, confia em mim, André. Agora, teve deixa eu que perguntar começar. um Era negócio que eu bem nunca pra perguntei. trás. Mas por que danado vocês foram ficar lá em cima? Não dá pra ficar embaixo no terra? Era pequeno? Na Era verdade, custo foi também. a única custo e foi a única sala que tinha. Não, eu digo a sala. Era em cima e era embaixo. Ah, Por que do vocês mezanino? fizeram embaixo? Em Por que fizeram no cima mezanino? era por conta do carpete. Também, a gente não era tinha melhor que, de acústica, a gente não assim. tinha que pagar a estrutura de acústica. Ah, pra economizar. Que bonitinho. A gente se preocupou com o áudio, a gente sabia se fizer lá embaixo tinha muito eco, não ia dar pra também. fazer. E a gente tinha não uma tinha dinheiro cortina. pra trocar a porta. E a gente era tipo. Muito bom. Era quase desse tamanho, velho. Era, o eu acho- estúdio. O Era estúdio menor, inteiro. era menor. Era 40 metros quadrados. Aqui é 142. Então a gente aumentou bastante. Nossa. E era só uma sala que a gente gravava tanto Era. podcast como curso e tal. Isso. A gente tinha que A gente desmontar tinha produtos mesa, diferentes, mas Abaixa tinha a que cabeça. montar. Era. E assim, quando subia um cliente, eu rezava, Senhor, Era sempre faça com que eles apaguem da memória essa entrada da emergência, subam um andar Eu nunca de escada. notei, não vou mentir. Sabe uma coisa Então que eu nunca a notava? oração funcionou. O chão, quen. O chão era usava- quen. Eu tinha muito medo de cair. Lembra que eu dizia? Eu lembro. Gente, A gente tá detonando eles aqui. Não, mas- gente, não, mas eu a gosto gente de é ciente emoção. disso Esse tudo. feedback dela foi um dos feedbacks que a gente botou no papel. A gente vai sair daqui com 1 ano, pelo menos, né? Oxe, Um ano pessoal, não, ó, o ano era era 2 dois anos. anos. A gente vai A sair gente- daqui com 2 2 anos. anos a gente Vamos se mudou juntar daqui, dinheiro pra André. sair. Foi Eu quanto tempo? fiz... Foi 6 meses. 6 Eu meses. fiz só 2 lançamentos lá naquela estrutura para depois vir para cá. Então, eu digo uma coisa para vocês. Depois que eu conheci vocês, foi coisa de 6 meses, 7 meses. Foi. Vocês já estavam aqui. E a gente, assim, falando agora do depois, eu vou ser sincera a vocês, assim, quem tá assistindo, né? Quando você vive uma realidade sem essa profissionalização do áudio, do vídeo, de tudo, aí você acredita que aquilo ali tá funcionando e tal. Mas quando você vê o seu depois, principalmente pra mim, assim, que ensinava sobre imagem pessoal, você recebe um vídeo com aquela gravação, com vinheta de entrada, uma super produção, e você vê tudo aquilo lindo na sua plataforma. Olha, eu morro de orgulho da minha plataforma. E quando alguém fala assim, ai, como é que é essas suas aulas? Olha, são aulas gravadas em alta qualidade. E, Bárbara, mas o que você tá falando, você falaria numa webcam. Não é a mesma coisa para quem assiste. A experiência de ensino, de aprendizagem, para quem tá do outro lado, como telespectador, é outra. E É como também influencia até no engajamento do aluno muito. O perante aluno o ama assunto. aquilo. Né? Ele vê, caramba, que qualidade. Então, deixa eu me preparar, Isso. né? O qual a qualidade que eu estou E vendo aqui. a gente então, ele fala- leva mais sério até o A gente, conteúdo. exatamente, a gente fala aqui que a produção tem que levar a sério o dinheiro do investimento da pessoa que está Isso, assistindo. com certeza. Quando a pessoa que está assistindo vê... É que nem a gente vai assistir um filme e pensa, pô, esse filme custou 200 milhões mesmo, com as imagens gravadas tudo em O efeito chroma especial key, Eu julgo, hein? especial Eu sou essa feio. pessoa que eu julgo também. Não é, a pessoa julgo. gastou 200 milhões Eu para julgo. fazer um filme desse jeito. É, É a mesma coisa, certeza. tipo, a pessoa pagou, vamos supor, um ticket de R$900, entra na plataforma e tá lá gravado com webcam. Aí o cara pensa, pô, o cara cobrou tão caro É, e nem isso. para usar o investimento na imagem. Pronto. É A taxa de julgado. reembolso sobe. É porque Isso. a imagem é importante. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês, agora pra fechar com chave de ouro. A gente antes fazia os lançamentos e os lançamentos lindos, maravilhosos. Mas quando a gente começou, assim, a de fato mergulhar Meio na que- coisa do evento, né? Na produção, no 4K, em todo esse bastidor, aí a gente faz em 3 dias, né? A nossa estratégia são 3 dias, né? Isso é primeiro dia, aí no segundo ou no terceiro a gente abre carrinho.
Quando a gente começou a fazer essa produção nessa estética, nessa qualidade, e a gente não cobra por isso, são 3 dias de aula gratuita. A pessoa que está do outro lado, ela se sente na dívida com a gente. E essa é uma produção. Quando eles veem a produção, eles dizem, nossa, é um evento. Então, quando vocês falam assim, nos dias tal, vai ter um evento 100% online gratuito. É evento? Será que é um evento? Porque eu faço um evento. Eu faço. Não é uma pessoa falando na câmera sem... No celular, na live do Instagram, não é uma live. com uma parede branca atrás, né? Eu faço um evento, eu Chama posso modelo. dizer. Eu faço um evento. O de poderia vocês cobrar é... muito fácil pelos eventos da gente de lançamento, facilmente. Com certeza. Tem um custo alto, né, de produção da gente aqui, mas que as pessoas levam muito a sério. Não, E fora a qualidade e quantidade de conteúdo. Porque o que eu já aprendi em evento de vocês não tá no gibi, né? Manda o currículo. Tem pessoas que quando compram um curso... As pessoas compram um curso da gente depois dos lançamentos. Eu fiz, eu tô assistindo, mas eu queria assistir aquela aula lá da Bárbara, do YouTube, do lançamento. O pessoal pede as aulas de lançamento que não ficam gravadas, mas o pessoal pede. Inclusive, a gente já tá disponibilizando alguns lançamentos gravados, porque o pessoal pede. Então, as pessoas veem muito... Olha, uma coisa muito bacana também é que tá tudo disponibilizado na plataforma. Nós temos mais de 50, né? Aulas gravadas, todas aqui. Todas as aulas da gente foram gravadas aqui. E, assim, muito massa, porque eu trabalho com óculos. Então, uma coisa muito legal das minhas aulas é que é muito dinâmica. Existe uma câmera também que é só focada... Isso é muito legal, eu amo isso. A gente tá fazendo aqui a aula aqui e eu tô falando, né? E a câmera tá focada no óculos. Então, tem uma câmera focada no óculos, uma câmera de apoio focada no material. É muito legal você estar falando com a pessoa ali, olha, eu vou falar agora sobre um óculos de acetato verde. Aí vem uma câmera no óculos de acetato verde. Então, isso não tem preço. E aí, além de tudo isso, os meus alunos que já têm tudo disponibilizado em 4K, enfim, vocês disseram na última vez que era mais K, 8, não sei quantos K. Não sei por que tanto K, gente, mas tem K. É pra rir, é muito K. E aí, o que acontece? Quando a gente faz um super evento, os alunos, eles querem vir. Eu tenho alunos, principalmente se esse é um exemplo, que ela aluga uma sala e puxa um telão para assistir. Caramba. Então, isso... E não é só ela, eu tenho vários outros alunos que chamam a equipe, né? Equipe e com puxam 50 um pessoas. telão. Tem pessoas que alugam uma sala, coloca todos os colaboradores dentro, 40, 50 pessoas para assistir. Eu tenho um aluno que teve no Zoom, que abriu aqui, era uma sala imensa, todo mundo de verde. Isso. Essa é ela. Ela é uma das pessoas que faz isso. Eu tenho muita gente que faz isso. Então, assim, quando eu falo que é um evento, que é uma super aula, dá gosto de assistir. Se fosse uma live, se fosse... De certa forma, é nítido. Se fosse uma coisa, assim, sem muito carinho, sem muito cuidado, porque entenda... Eu falo sobre imagem pessoal. Então, o meu trabalho é falar que a sua imagem vende. Logo, se você se arruma mais para qualquer coisa, significa que você demonstrou seriedade, cuidado, atenção e zelo pelaquela situação. Se você chega desarrumado em um compromisso, significa que você não estava levando a sério aquele compromisso. Então, quando eu digo, vai ter um evento e você não produz a nível de evento, você está dizendo que você não teve compromisso e responsabilidade com aquilo. Então, ou você faz uma coisa no padrão do que você está falando e prometendo, ou você não faz. Então, para mim, hoje, é uma questão de obrigação a gente entregar, no mínimo, uma qualidade de cinema. Porque o que eu prometo é isso, é evento. Que fica aqui, então, o incentivo, né? Sim, porque ou total. você faz uma superprodução, ou... Né? E eu posso até dizer era uma coisa pra a vocês. nossa penúltima pergunta aqui, que era um conselho para os empreendedores. Acho que ela Fica já aqui o deu, conselho. Né? Invistam Me siga para mais na qualidade do audiovisual. Vocês vão ver que o marketing está falando muito de ROI, que é retorno sobre investimento. As pessoas estão muito vidradas, né, em investir em anúncio do Facebook para ter o retorno. Aí, às vezes, as pessoas falam, Gustavo, tô investindo X e tô ganhando 2X. Tá pouco. Eu falo, tá, você está investindo em tráfego pago. Mas agora as pessoas precisam ver valor no seu produto. Exato. Então, não é tráfego pago que as pessoas vão perceber que o seu produto ele pode entregar mais do que você está prometendo. Então, melhora o seu branding. Então, às vezes, as pessoas pensam branding em investimento, em óculos. Ok, também. Meu brand é a minha roupa. Eu quero a roupa mais cara. Não. Mas se você colocar essa sua roupinha linda, maravilhosa,
numa câmera que não tá entregando uma qualidade boa, as pessoas não vão ver. É nem isso também. Aí a internet cai, aí o Nossa, negócio tá total, caindo, aí você não tem um total. bastidor, aí você não tem uma equipe pra selecionar os comentários Exato. bonitinhos. Então, não adianta você ter um Isso. bom conhecimento se não vai poder transmitir da melhor qualidade possível na internet. Gente, eu tenho uma abertura. Quando eu entro no YouTube ao vivo, tem um timer que fica lá. Aí, quando esse timer acaba, entra um vídeo. E aí, os meninos colocam um vídeo. Quando esse vídeo termina, eu dou aquele close final lá. E aí, começa, olá, sejam bem-vindos. Então, pra mim, essa é uma abertura que, pra mim, quem tá assistindo do outro lado... Bárbara, tá assim, ó, felizão, né? A gente lá Uau. atrás. É, 5 O braços. som, como é que tá o som? Não, gente, mas é É incrível, incrível. porque existe uma empresa de educação antes da Videofarm e depois Isso, da e depois Videofarm. da Videofarm. Massa. Entendeu? Que massa. Então, é nítido que a gente mudou de patamar depois que a gente conheceu vocês, depois que a gente tá nessa parceria mais de 1 ano e meio, né? O FIS fez 2 meses. O FIS fez 2 anos 2 anos agora, nesse mês de agosto, e há 1 ano e meio a gente tá com vocês. Então, a gente passou 5 meses sem a Videofarm. Sem a Videofarm. Foi. Tinha resultado? Mas Tinha. Mas, de fato, a gente começou a enxergar porque o ali extraordinário depois de conhecer vocês. Ali o que André sempre fala, né? Do conteúdo. Como é? Beleza atrai, conteúdo convence. Inclusive, o primeiro 6 em 7 foi depois da Videofarm. Foi, total. Tão bom. Antes, É antes muito a bom gente isso. tava beirando os 5 dígitos. Vocês são o nosso case mais orgulho, assim. Pois é. Tipo, Eu também me orgulho. Eu adoro quando tem lançamento deles aqui. Eu digo que é uma equipe de Não, Fórmula 1. e né? não é só pelo dinheiro, sabe, Gustavo? Não, que isso. A gente. Então ok, agora a partir de hoje é tudo no sorriso. Mas, tipo, Brincadeira, a brincadeira. gente sente orgulho mesmo, assim. Massa. É muito legal mesmo. Deixa eu fazer inveja pra quem tá assistindo. Já teve lançamento que a gente encerrou aqui com champanhe, viu? Eu já Foi. recebi esse presente. Foi. Eu terminei o lançamento e tinha champanhe pra mim ali do outro lado. Não sei se vai ficar aí o compromisso pra vocês entregarem champanhe ou dizer pra vocês que eu sou mais especial. Por isso que eu tive champanhe. Quem sabe? Quem Vamos sabe, ter que fazer é. lançamento aqui na Videofarm. Foi um momento especial. Foi um momento especial. Foi. E, assim, tudo que a gente fala aqui é baseado no que a gente vive, mas eu posso dizer que tudo que a gente estuda, tudo que a gente faz e coloca em prática, vira estudo pra mim. Então, pra mim, hoje, tudo que a gente tá passando aqui, tudo que a gente viveu e tudo que a gente conquistou depois da Videofarm, depois das superproduções, viraram fatos, assim. Quando o Gustavo tá conversando com alguém, o Gustavo dá muito essas orientações, basicamente mentorias, né? Pra quem pede, a gente fala muito sobre essa qualidade, sabe? E às vezes as pessoas do outro lado, elas subestimam. Ah, não, mas eu vou começar de baixo. Ok, você começar com o que você tem, né? Melhor feito do que não feito. Adorei. Feito não é melhor do que perfeito. Perfeito é melhor. Perfeito é Sai Videofarm, dessa. né? Perfeito é Videofarm. Então, Quem tá falando são eles, né? exato. Então, assim, é melhor você fazer do que não fazer, sabe? Então, se está fazendo, massa, mas que o alvo seja aquilo. Porque a gente fez, deu certo com o que a gente tinha no amadorismo, mas o alvo era aumentar a qualidade. Tanto que todo o investimento foi só pra isso. Não foi, Gustavo? Então, a gente investiu muito. Então, a gente, não só nos vídeos, mas, enfim, em toda a qualidade, cursos. Então, no final das contas, se você para e pensa assim, ah, não, mas eu tô tendo resultado agora, será que isso... Não é o que eu tô... Não é o que eu acho, é o que é. Né? Se você não dá atenção a isso, você tá falando alguma coisa. Uma das partes do nosso trabalho é falar sobre o que a gente tá comunicando com a nossa imagem. Então, o que você está comunicando com o seu trabalho? O que você está comunicando com o que você está fazendo? Por mais que você diga, essa não é a minha intenção, sem querer, você comunica uma coisa que você não quer. Então, sem querer, você se comunica que você está descompromissado com aquilo. Então, se você não entrega a melhor qualidade para quem te assiste, é porque você não está preocupado com aquela pessoa. Se isso não te incomoda, tá errado. Então, a pessoa tem que se trazer essa coceirinha para ela fazer algo a mais, É sabe? muito bom ouvir isso de outra pessoa que não a gente, né? Porque quando a gente fala, o pessoal dá a impressão pro pessoal que a gente tá falando porque a gente quer vender. Não. Né? Não. E é muito bom ouvir isso de vocês. Inclusive, a gente também não se acomoda. Hoje chegou equipamento novo, tá aqui na outra sala. Iluminação Eu nova. sei. A gente- Não, então, dentro de um ano... Gente, vocês não sabem os Transformers que estão olhando aqui pra mim agora. 1, 2 e 3. São 3 Transformers. O Bumblebee tá de um lado, aquele Megatron tá do outro lado. E quando eu cheguei aqui, nem era essa, não foi? Eram outras Era as câmeras. Sony, que a gente ainda usa, são muito boas também. Não, mas ainda ficou... Eu pensava que não tinha como ficar melhor. Aí foi ficando, entendeu? Eu sei disso. Assim, e a gente já tá quase chegando perto do fim. Pô, tinha Tem tanta uma- coisa pra falar aí. Tem. Pode ir, Mas tem uma fica à pergunta vontade aqui aí. que eu acho importante, André, a gente fazer. Que é
Faça as honras aí, vá. Que eu acho que essa muito pergunta é importante pra muito eles. importante pra Eu eles. fico nervosa, porque eu não sei o que é. Aí Porque eu já não fico queria pensando. pular essa. Não quero pular não, só que eu queria fazer um link com uma coisa que eles vêm Tá, falando vá, agora, por favor. que é tipo, vocês percebem a diferença que a produção de vídeo de qualidade faz no projeto de vocês. Vocês já tiveram algum retorno dos clientes de vocês, disso, dos alunos de vocês sobre essa produção e já chegou a falar alguma Com coisa? certeza. Inclusive, eu acho que o ponto principal, que é a resposta disso, é o fato do nosso curso, as pessoas estarem comigo desde o dia que lançou. Então, as pessoas da primeira turma renovaram e continuam renovando. E eles falam isso, a gente recebe esse feedback. Bárbara, eu tô com você desde a primeira turma, desde a webcam, desde que você dava as aulas ao vivo. Nossa, como aumentou a qualidade. Então, as pessoas querem estar ali. Elas sabem que a gente está aumentando a qualidade de aula. E uma coisa que eu prometo dentro do curso é atualizações. Porque o meu nicho é moda. Logo, não tem como eu dizer que, olha, tá aqui, parou. Porque moda é cíclica. Então, a gente sempre está trazendo pontos novos. Lógico que a parte de visagismo e consultoria existe um início, meio e um fim. Mas os assuntos sobre moda tendência, eu tenho que plantar sempre. Total. Então, os alunos falam isso. Eles não só falam como eles estão renovando porque sabem a qualidade que a gente entrega. Além de a gente entregar de maneira ao vivo, né, no YouTube, a gente tem a gravação, vocês mandam a gravação pra gente e a gente faz cortes, né? E esses cortes a gente posta nas nossas redes sociais e viraliza isso, também. E viraliza, exato. Né? De vez em Então, quando a gente recebe também os cortes. e isso fica muito legal também. É muito né? legal. Uma coisa que eu gosto também, que eu acho que faz até diferença da Video Farm, que a gente é uma equipe de produção audiovisual que a gente sabe do marketing digital. Então, durante o lançamento, tá os comentários que a gente bota na tela, a gente sabe que esse momento, aquele comentário é pertinente. A gente sabe, tá chegando no pitch, então aquele comentário é pertinente. É muito legal então, não é por isso. acaso que a gente bota os comentários. Mas é muito legal isso. E aí tem todo aqui a sala, né, aparece ali na tela e o comentário é muito bom. Imagina isso antes, eu sozinha tendo que selecionar os comentários, Gustavo do lado, aí Gustavo abriu o comentário, não sabe... Tendo cuidado da plataforma, tendo que ver se o pessoal, se o link tá certo, né? Não, teve O uma... negócio mais importante Deixa eu que contar tem. um episódio. Antes de vocês, o nosso último lançamento lá na sala, eu tive uma crise de cãibra no lançamento, porque a gente não tinha noção de tempo, não tinha um relógio aqui para me falar as coisas. Então, a gente não conseguia dar conta, e aí eu fiz 3 horas de aula, e Gustavo teve que ficar ajoelhado embaixo da mesa, fazendo massagem na minha perna, porque eu tava com muita cãibra. E aí era Gustavo ajoelhado aqui embaixo, e eu batendo a perna assim. E aqui, gente, pois é, e assim você escolhe o seu óculos ideal. E É uma coisa Gustavo, natural, né? Não foi. tem como a gente prever uma cãibra. Não. Acontece. Não, mas foram mais de 3 horas de aula, assim, e não tinha todo um bastidor. Então, de certa forma, eu posso dizer que quando você não tem uma equipe ali por trás, esse feeling de tempo conta muito. Porque também o excesso de horas não é bacana. Então, você precisa ter a hora de iniciar, de começar, de abrir os comentários. Então, quando você faz muita coisa, não dá tempo. Então isso envolve até o trabalho de vocês, porque quando era só eu e a Bárbara, eu tentava fazer o trabalho de vocês, não conseguia, lógico, né? Eu não tinha o conhecimento. Era feito, e tinha o só não era perfeito. Só não era perfeito. E tinha que fazer o meu trabalho de co-produtor, né? De estar ali, olhando o momento do pitch, Bárbara avança, Bárbara pausa, Bárbara fala isso, Bárbara fala aquilo, né? Tá na direção. Naquela direção. Então, hoje eu não me preocupo com isso. Hoje o Gustavo é só a parte da direção. Fico ali Isso é atrás de muito uma perfeito. com água de coco, somente esperando ela A acabar. parte mais fácil é a do Gustavo, gente. A parte mais fácil é a dele. Ele só fica ali, só vendo revista, enquanto eu estou aqui. Ninguém vê os 3 meses antes, né? Da próxima vez eu vou gravar, Gustavo, ali, a equipe Isso, igual um povo ali atrás, todo mundo com 70 braços se Pô, mexendo. até uma ideia a gente gravar os bastidores do próximo É lançamento e a verdade. gente soltar, né? Porque eu tô trazer sempre uns- aqui assim, né? Grave não, pois grave fazer não. um- Não, vai Deixa ser em off, bom, deixa em off. É uma loucura, Bárbara, É muito organizado. Tu falou no começo do que ele estudava e da fé que tu depositou nele. Mas eu vejo que vocês depositam muita fé também no projeto de vocês como um todo. Vocês são um casal bem religioso. Sim. E tudo que vocês fazem, vocês envolve o nome de Deus. Como é essa questão da religião na empresa de vocês? Então. Antes de qualquer coisa, né? Antes de tudo, na minha vida, nós somos cristãos. Então, antes de mim, existe um Deus. E isso é a minha fé, a nossa fé, assim que a gente acredita. Então, basicamente, é muito simples isso quando a gente vive, né? Porque tudo que a gente faz, a gente entende que precisa ser consagrado ao Senhor. Então, o nosso trabalho, a nossa vida, todo o nosso agir, o nosso respirar,
tudo que a gente faz, a gente entrega primeiro a Deus. Então, isso para mim é quando as coisas dão certo e quando as coisas dão errado. E amém, glória a Deus por isso. A nossa fé acredita dessa forma. Então, na nossa vida, tudo é graça. Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém. Isso na nossa empresa é o mesmo mover, o mesmo respirar que a gente faz, a gente tem. Então, assim, eu acredito que o nosso time, a nossa equipe Deus colocou na nossa vida um time que tem muito essa congruência. E é Deus que escolhe as pessoas. Então, da mesma forma que a gente tá aqui hoje, pra mim é Deus que diz assim, olha, tá aqui essa empresa, faz uma parceria, tá aqui essas pessoas, se envolvem com eles. Então, o Senhor, pra mim, ele escolhe as pessoas que estão junto da gente. E o meu time também, que vive e caminha com a gente dentro da empresa, divide a mesma fé que a gente. Isso não foi escolhido por nós. Foram pessoas que chegaram até a gente assim. E eu acredito muito que é Deus que escolhe essas pessoas. Ele abençoa. Da mesma forma, eu vejo vocês assim. Pra mim, Deus abençoa vocês. E isso vai se estendendo, sabe? Então, pra mim, é muito sobre isso. No meu casamento, é a mesma coisa. Então, sinceramente, falando aqui, respondendo abertamente, a minha fé, ela tá no meu casamento, tá no meu trabalho, tá na minha vida. Tá em todos os lugares. Eu não sou uma pessoa diferente no trabalho do que eu sou no casamento. Total. Falo muito no trabalho. Falo muito. Então, é tudo a mesma coisa. Então, dentro da nossa casa, Deus acima de tudo. Depois vem a nossa família. Então, um dos meus compromissos do meu papel, acho que isso influencia muito no trabalho, é eu entender o meu papel dentro de casa. Eu costumo dizer para Gustavo que eu sou a atmosfera da casa. Se eu estou ok, tá tudo ok. É assim que funciona. Se eu não tô ok, não tá ok. Entendeu? Eu sou a atmosfera. Que é quase todos os dias. Então, parte do meu... Então, esse é o meu trabalho. Isso é bíblico. A mulher é a atmosfera da casa. Então, assim, dentro do trabalho, eu também tento ser a atmosfera. Então, como é que tem que ser essa atmosfera? Eu entendo aquilo que cabe a mim e eu faço aquilo que cabe a mim. E aquilo que cabe a Gustavo, que eu entendi que é papel e compromisso dele, eu entrego a ele e deixo isso para ele. Então, essa é uma parte que a minha fé, ela separa muito, sabe, o papel do homem e da mulher dentro do casamento, e eu respeito isso no trabalho, porque eu entendo que ele é o estrategista. Então, eu sempre falo isso, né? Se eu não estudei o suficiente para saber a parte dele, eu tenho que confiar no que ele tá fazendo. Então, ainda que eu discorde de Gustavo, eu sempre falo assim, eu não concordo. E eu acho que é o pior, é porque eu não concordo muitas vezes, mas eu faço. Porque eu entendo que se ele tá dizendo para eu fazer aquilo, é porque ele tá pensando no melhor da nossa casa, é porque ele estudou o suficiente para saber o que ele tá fazendo. Então, isso é uma parte que eu tento o máximo trazer, que é o meu compromisso como esposa e dona da atmosfera. Então, se eu tô aqui na atmosfera positiva, eu vou fazer aquilo que ele disse. Então, isso que eu tô falando pra você é a forma que eu lido com as coisas da minha vida, do meu casamento e do meu trabalho. Então, na empresa, eu tento ser a melhor atmosfera possível, entendeu? E eu acho que eu sou, Sim, né? sim. Então, eu levo ali para as meninas só aquilo que é bem aproveitado. Então, a gente tem esse alinhamento muito firme com Deus. Então, a gente tem muita gratidão com o que a gente faz. Quando você vive debaixo dessa fé, você entende que você pode fazer tudo perfeito. Se o Senhor disser assim, não, é não. O que eu não paro de pensar é desses não que ele diz. E o teu começo que tu foi buscar a menina lá em São Paulo. Foram muitos nãos. Aquele não Foi. pode ter Pode ter montado o que vocês são hoje. Que é Com aquela certeza. frase que é muito verdade, assim, que é o seguinte. Você dá o passo e Deus coloca o O chão. chão. Às vezes você não dá passo e você não vai caminhar. Mas cuidado Então- com isso, tá? Cuidado pra você não confundir essa do passe e Deus bota o chão com imprudência. Sim. Né? E decisões, assim, sem cabimento. Mas, basicamente, eu acho que o Senhor, ele dá pra gente espírito de ousadia. E a gente precisa ter esse espírito de ousadia muitas vezes. Então, esses nãos que Gustavo escutou muitas vezes é isso. Então, pra mim, o não de Deus não quer dizer fracasso, mas o não de Deus quer dizer muda a rota. E aí, Gustavo tá mudando a rota. E eu O só não é faço. para. É. Fica na maneira que você está. Não é para, pensa, respira. Estuda. É. As pessoas hoje não estudam. Não é o momento, mais uma As calma. pessoas têm uma frase que eu gosto muito do Conrado Adolfo, que ele fala o seguinte: o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não sabe. Então as pessoas hoje procuram um plano B, C, D, tá. Só tá lá, B, C, D, mas qual o plano? Rapaz, eu não sei. Estuda. Isso. A capacidade do ser humano de estudar e aplicar também vem de Deus, sabe? Então, se você sabe que você tem essa ferramenta do estudo, né? Hoje a internet tá aí para você, nossa,
de maneira gratuita. Depois que eu fiz o curso do Érico Rocha, eu percebi que já tem tudo de graça. Só que no curso tá tudo lá, módulo 1, Só 2, tá 3, 4, 5, organizado. 6, 7. Organizado. Mas quem quer, faz. E já vi vários coprodutores tendo resultados disso. Eu nunca fiz um curso de marketing digital. Como tu sabe? Rapaz, eu vi vídeo. Eu não tenho essa capacidade. Eu sou o cara do curso, eu compro o curso. Nem ela sabe, eu fiz um curso que eu compro, entendeu? Mentoria também. Por quê? Porque eu sei que isso dá resultado. No final das contas, é isso que a gente quer. Tá dando resultado? Tá, então vamos lá. Então, Verdade. vamos se reciclar. Né? Então, eu vi muitas vezes Deus falando comigo através dos estudos. Né? Através de estudar algo que eu não conhecia antes. Né? E depois que eu estudei e apliquei, caramba. Engraçado como cada um tem uma visão de Deus particular, né? Sim, sim, isso. é legal. Isso aí Mas também. Deus fala com cada um a seu modo, É verdade. entendeu? Verdade. Ele fala A com maneira cada Eu um. você confesso a vai vocês ver. que eu não tinha esse espírito autônomo trabalhado antes do estúdio. Sim. Mas depois as coisas foram acontecendo, que eu cheguei para André algumas vezes, né? Caramba, não é por acaso, sabe? Não pode Tem coisa ser. que não é. Exato. Mas não é, né? E aí depois você vai verdade. saber lá na frente. Aí Dessa... tu me derruba. Ei, chorando! Ai, Jesus, pega o lencinho. Primeira vez, né? Primeira vez. Né? Tem uma No música do podcast. Thales Não Roberto. chora, não. Não sei se vocês conhecem Thales Roberto. Sim. Né? Ele canta a letra... Às vezes eu só canto Ai, Gustavo a canta letra essa música de- todo dia pra mim. É, que é a seguinte. Mesmo sem entender... Eita, o cantor. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. E lá na frente você entende. E lá na frente você entende, a conta fecha. E às vezes você nem entende. Sendo bem sincero pra vocês. Mas acho é que o isso melhor muito pra sobre gente. fé. verdade. Isso fala muito sobre fé. Muitas vezes você nem vai entender. E muitas vezes você nem tem que entender. E é Deus. Amém. Acho que é Ponto. isso, né? E confia, Eu acho então. que não tinha forma melhor É. de terminar, não. Esse podcast, não. Vamos lá. legal. É. Quer- Próximos passos da Sóis. O que é que vocês Próximos têm aí? passos. Pode Eita, revelar. Lua. A lua. Sol e Lua. A gente tá pra inaugurar um novo espaço físico Isso, da exato. gente, né? A gente tá fazendo um investimento bem pesado. A gente tá mudando de escritório, né? Hoje a gente tá indo para dizer, o melhor empresarial do Recife, né? Que é o empresarial Rio Mar Trend Center. E que é um empresarial que tem auditórios, a gente vai fazer nossos eventos físicos lá também, né? Então tem todo aquele ecossistema do shopping, de estacionamento e coisas que a gente nem esperava 3 Não. anos atrás, Não. né? E hoje está acontecendo, então a gente está aí nos próximos meses, 2 meses inaugurando Isso. esse novo espaço. Vai ser lindo. Massa. Né? Vamos Então, para a inauguração, viu? Eu, Fazer um brinde lá. vou confessar aqui que eu já vi algumas imagens aí. Tá bonito. É. Tá, bonito, tá muito bonito, Edu. É, bonito. tá lindo. Inclusive, eu vi algumas coisas de mobília e disse, rapaz, isso aqui, vocês acharam isso aqui aonde, hein? Só Sem vejo. spoiler. Sem Sem spoiler. spoiler. Gente, a gente chegou no final. Eu vou pedir para vocês deixar a rede social, se divulgarem, falar um pouco do... meu Instagram é Gustavo Sóis, né? Da empresa da gente é a Sóis BR. Tem o Fiso BR, BR. que é a nossa empresa de educação. E Bárbara Sóis. Bárbara @. Sóis. Bárbara Sóis. Vai ficar aqui embaixo, né, dele? A gente nem falou da Lindo. curiosidade do Sóis, né? Mas deixa aí pro Qual pessoal é a que tá curiosidade? comigo. Do Não, nome? do nome. Ah, é. Então, vamos contar, então, brevemente isso. Vocês vão ver sóis em tudo. Não é sobrenome, tá, gente? Mas É o nome Mas- da é empresa. o nome da empresa. Eu acho isso muito massa. Sabe por quê? É. Eles conseguiram deixar o negócio tão forte que virou sobrenome Virou deles. sobrenome. É tipo a gente, Deck Farm, Edu Farm, a gente faz É isso. isso, mas é mais Me sóis. pergunta o nome da minha filha, eu falo que Laura Sóis. Laura Laura Sóis. Sóis. Mas a gente fala isso mesmo. E eu vou dizer pra vocês. Eu recebo o documento lá em casa, aí assina aqui, o Bárbara Sóis. Eu faço muito isso. Aí, às vezes, eu nem entro nesse assunto pra pessoa não dizer, eita, rasurou, vai ter que pegar outro. Eu só deixo pra Só lá. deixa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um episódio super especial aí, né? Muito Desse. esperado. Eu acho que foi um dos mais longos até e passou É. voando. Passou Eu nem voando. senti, olha. Pois é. Mas não senti mesmo. não. Acostumada com lives de 3 De horas. no mínimo, então, é. isso aí, uma horinha é Tranquilo, fichinha. uma cãibrazinha no pé. Tem uma pessoa aqui embaixo fazendo massagem no meu Tem pé. aqui perto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os seus comentários, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse podcast. E nos vemos nos próximos episódios.